Primeira coisa, ter ansiedade é normal, tá, gente? É normalíssimo. Ansiedade e medo é a mesma coisa. Para o cérebro é a mesma coisa. Tá. E quem não é ansioso até tem um certo medo. Porque, por exemplo, um psicopata não tem ansiedade. Né? Ele não funciona esse sistema límbico. O grande problema da ansiedade não é ter, é quando ela é em excesso e começa a trazer problema. Que aí a gente diz que tem os transtornos de ansiedade. Tá. Medo e ansiedade são duas faces da mesma moeda. Tá. Por exemplo, se você não tem ansiedade ou não tem medo, você atravessa uma rua sem olhar. E provavelmente você vai ser atropelado. Então, é normal a gente ter isso. Isso que você falou é da bioquímica, altera a bioquímica. É genético, tem um componente genético. Você herda ter uma personalidade mais ansiosa ou menos ansiosa. Então, é tudo junto, tá? Não dá para separar. Por exemplo, qual a diferença de medo, ansiedade, transtorno de ansiedade e estresse? É praticamente a mesma coisa. A diferença é que o estresse é a bioquímica disso tudo. Quando eu vejo lá que o cortisol subiu, que a noradrenalina está mais alta, que a serotonina está mais baixa, eu digo, isso aí é a consequência bioquímica que eu posso medir. Mas a ansiedade é uma sensação de insegurança ou de que eu estou perdendo alguma coisa. Eu estou sempre com um vácuo. Tipo assim, eu devia estar fazendo alguma coisa que eu não estou fazendo, eu devia estar num lugar que eu não estou, eu devia estar sempre alguma coisa. Hoje quanto mais opções de coisas você tem, mais ansioso você fica. Porque a ansiedade faz com que eu tenha que tomar decisões, escolher. Então, por exemplo, se você tiver 5 sucos, você vai ficar confuso e ansioso para escolher. Se você só te for oferecido um suco, olha, eu tenho suco de melancia, você vai aceitar, ok. Você não vai entrar em deliberação, porque a ansiedade é isso ou aquilo. Não, mas pode ser aquilo também. Aquilo talvez. Eu acho que a garotada que está chegando aí com 20 anos está bem mais ansiosa. Por exemplo, eu me lembro que na minha época, o topo era tipo assim, $1 milhão. $1 milhão, fazer $1 milhão hoje, chega a ser ridículo. Depois que vieram o pessoal das redes sociais, exatamente, não diz mais nada. Então eu acho que o pessoal está chegando com muito mais ansiedade, principalmente as pessoas que estão vindo dessa era digital. Porque você hoje pode fazer, por exemplo, o dono do Face, o dono do Google, eles fazem bilhões de dólares muito cedo. Eu acho que a gente vai ter um problema dessa geração digital, que é o que fazer depois que eu já fiz tudo. Eu cheguei no topo do mundo. Por isso não é à toa que no mundo inteiro, onde você tem uma sociedade mais digitalizada, você hoje tem um problema que é o contrário. Os jovens que sobressaem muito, eles estão deprimindo. Né? Que, por exemplo, as crianças estão entrando hoje no ensino fundamental, eles vão trabalhar com coisas que ainda não existem. Então, assim, nós vamos ter que aprender a navegar nas incertezas. Ou a gente vai aprender, ou vamos morrer pelo meio do caminho. Mas, enfim. As pesquisas dizem que a gente tem neuroplasticidade. O que significa isso? Se eu mudo meu comportamento, eu mudo meu funcionamento cerebral. Se eu mudo meu funcionamento cerebral, eu também posso mudar meu comportamento. É uma mão de duas vias. E isso pode ser feito de várias maneiras. Agora, por exemplo, a gente hoje usa muito a neuromodulação, por exemplo, o neurofeedback. Você aprende a ver o teu cérebro funcionando, literalmente, e você começa a modular a tua reação de ansiedade. Então você começa a controlar a respiração, você começa a controlar batimentos cardíacos. Eu fiquei com uma curiosidade, você vê o quê? Num programa de computador? Você vê num programa de computador. Você faz um mapeamento do teu cérebro, você vê atividade elétrica em todas as áreas e você vê a sua reação. Por exemplo, se você quiser ver um filme de terror porque isso te estressa, você bota lá e você vê como teu cérebro lida. E você vai aprendendo a modular as suas reações físicas para mudar o teu comportamento. Quer dizer, o ser humano a gente tem muito mais possibilidades, mas a gente tem que saber muito o que a gente quer. Né? Eu sempre digo que você tem que ter propósito de vida e saber para onde você está indo. Não necessariamente para ir a um lugar, mas o que você está esperando da tua vida, porque senão a gente não chega. Essa pressão em cima do que o jovem vai fazer não é uma das causas de ansiedade maior em relação ao resto da vida dele? Eu acho que não. Eu acho que o mais importante hoje é que as pessoas saibam que nós vamos ter várias profissões durante a vida. Então a gente pode abraçar a ansiedade. Eu acho que abraçar a ansiedade e também abraçar o autoconhecimento, porque as pessoas estão muito buscando conhecimento, mas não sabem como funciona. Aí a pessoa vai numa pessoa que diz que cura, aí ela põe lá a vida dela. Ou ela vai numa
numa religião para poder atingir a sua iluminação. Em vez de descobrir qual é o gatilho que provoca a tua ansiedade. Claro. No caso, Autoconhecimento, eu acho a coisa mais e revolucionária você não vai que nunca tem. evitar a ansiedade, no fundo. Não, porque a ansiedade você tem que ter. Nem é Você tão tem que grave assim. se conhecer a ponto de não adoecer disso. Por exemplo, da tua respiração não parar, Claro. né? Porque é isso que eu estou falando. Todos nós devíamos ter essa coisa de estarmos aqui ou deu uma paradinha, fazer essa coisa respiratória. Isso é fundamental para baixar o nível de ansiedade. Segundo